Crise política. A temporada 2020-2021 começa assim, com drama, suspense, conflito, tudo para nos agarrar às cenas dos próximos capítulos. A rentrée da Comissão Política, o podcast de Política do Expresso, não podia voltar em melhor altura. O outono aproxima-se, mas a temperatura política aumenta e não é pouco que já temos para comentar. António Costa voltou de férias a ameaçar os ex-parceiros de esquerda com a queda do governo e ficou claro na entrevista ao Expresso que este é um primeiro-ministro pressionado pelas incertezas. Não sabe quando haverá vacina, não sabe até onde irá a crise económica, nem quando, e não sabe como vai aprovar os orçamentos e governar. Se não houver acordo, é simples, não há orçamento e há uma crise política. Aí já nos estaremos a discutir a austeridade e estaremos a discutir qual é a data em que o Presidente da República terá que fazer o que é inevitável. Para a esquerda isto foi um ultimato, para a direita uma nova forma de namoro à esquerda. Mas Costa também fez saber na entrevista ao Expresso que o PSD até lhe podia viabilizar o orçamento, mas que ele nunca iria negociar com Rui Rio. No dia em que a subsistência deste governo depender de qualquer entendimento que a subsistência deste governo dependa de um acordo com o PSD, nesse dia este governo acabou. Entretanto, eis que aparece uma voz de Belém. Mesmo antes da entrevista ser publicada, Marcelo fez um ataque preventivo. Nem pensar. Uma crise política é ficção, é para romances, disse ele na Feira do Livro. O Presidente da República não vai alinhar em crises políticas. Portanto, desenganem-se os que pensam que se não houver um esforço de entendimento, vai haver dissolução do Parlamento no curto espaço de tempo que o Presidente tem pela frente para isso, que é até o dia 8 de setembro. Isso é uma aventura. Pois o Presidente não está para aventuras e esta semana esteve particularmente ativo. Não só pôs água na fervura na dramatização, como obrigou a DGS a divulgar as regras sanitárias para a festa do Avante e ainda disse que os portugueses devem ser bem esclarecidos sobre as regras para o início do ano letivo. Esta é a Comissão Política número 137. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, 1 de setembro, e para debater estes temas e ainda a problemática da festa do Avante, tenho comigo 3 jornalistas bronzeadas acabadinhas de chegar de férias. Ângela Silva, jornalista do Expresso, que acompanha a Presidência da República. Bom dia, Ângela. Bom dia, Vítor. A Liliana Valente, que está a partir de casa, cobre o Governo e PS. Olá, Liliana. Olá, Vítor, eu quero ir de férias, afinal. Está bem, mas estás bronzeada mesmo. E a Mariana Lima Cunha, jornalista do Expresso, que acompanha as esquerdas. Olá, Mariana. Alô. Eu sou o Vítor Matos. Liliana, começo por ti. O que é que António Costa ganhou com esta dramatização no início da época política? Quer dizer, nunca um governo caiu por não ser aprovado um orçamento do Estado. Isto é para levar a sério? É teatro, como disse Marcos Mendes no domingo? Eu acho que nós já vimos esta cena destes capítulos, que estamos a assistir agora, várias vezes. O ano passado assistimos isto quando foi para a aprovação do orçamento, não sei se lembram da história dos professores, não é? Dos aumentos dos professores, voltámos a ver com o IVA da eletricidade, portanto é uma dramatização que eu acho que vamos voltar a ver. Não estou a desdramatizar a dramatização, longe de mim, mas acho que é uma pressão habitual antes de os jogadores se posicionarem neste jogo que vai ser as negociações. António Costa está a posicionar-se em, ele diz, eu quero um acordo para a legislatura, não quero uma coisa ano a ano, enquanto os parceiros, e aqui diria se calhar só o Bloco de Esquerda, porque o PCP, enquanto não resolver a festa do Avante, ainda não está muito por dentro das negociações, quer uma coisa para o ano, não é? Até pode ser extra orçamento, mas quer uma coisa para o ano. E eu acho que esta é aquela pressão que nós estamos, que eles estão a pôr as cartas no jogo. Mas o que eu acho aqui interessante desta vez, e a Mariana notava isso no texto que escreveu na edição da semana passada, e aqui agora vai a campanha da citação, a Mariana notava aquilo que nós, agora na brincadeira aqui de conversa entre nós, chamámos as batatinhas. António Costa, antes de ir a jogo, fez questão de fazer cheques a uma série de medidas que o Bloco de Esquerda pedia como pré-condição para a negociação. E também entrou naquelas negociações com uma abertura política
que não era tão habitual. E eu acho que aqui entra em jogo várias coisas. A questão política de estamos numa crise enorme, portanto o diálogo com o Bloco também António Costa também parte, acho eu, de uma posição de é necessário fazer aqui um acordo porque senão, como ele dizia, há crise política, mas também ele acaba por entrar a falar dos fundos europeus. E aqui há uma coisa que é interessante, que é o primeiro orçamento e acordo que está a ser negociado sem Mário Centeno. E sem as restrições orçamentais, ou seja, o déficit do próximo ano não é uma coisa que esteja em cima da mesa. Portanto, ele tem para oferecer um leque mais alargado de coisas, que o déficit pode ser maior, portanto não tem esse limite, esse teto que normalmente impedia de chegarem a alguns consensos, e também e tem os fundos europeus que lhe pode financiar coisas que antes ele não teria dinheiro para. Portanto, se à partida eu acho que o orçamento acaba por ser, entre aspas, menos difícil, em vez de ser mais fácil, se calhar é menos difícil de negociar, o problema é o tal acordo. E eu acho que aqui estás-te a referir ao acordo de longo prazo? O tal acordo de longo prazo. Plano Costa e Silva, etc. Exatamente. Aliás, o Carlos César, naquela espécie de congresso super hiper controlado, que nós chamamos de ascético e desinfetado, que aconteceu esta segunda-feira, Carlos César usava a expressão de que o governo não pode estar dependente de humores acidentais. E eu acho que aqui é que está a questão, que é António Costa sabe que o orçamento é menos difícil de ter um acordo por causa destas circunstâncias. E, portanto, ele não quer só o orçamento e vai forçar para que seja o acordo. E aí é que é uma questão política e aí parece-me que será mais difícil de chegar a consenso. Então, portanto, esta dramatização para mim eu já vimos isto tantas vezes que é o habitual. Só mais uma. Mariana, do ponto de vista da esquerda, então, como estava a dizer a Liliana, isto é o primeiro acordo sem Centeno. É o primeiro orçamento em muitos anos sem restrições orçamentais do PEC. Vêm aí os milhões da Europa. Então porquê este amor de perdição à esquerda? Isso é tudo verdade. Depois também há outra coisa que é verdade, não é? Que é o facto de vir aí uma crise económica sem precedentes, e não há propriamente vontade à esquerda de estar ao lado ou ficar amarrado a um governo num cenário em que o governo começa a ter de tomar opções que a esquerda criticava quando eram tomadas pela direita, não é? Ou seja, qualquer coisa que se assemelhe à austeridade ou opções desse tipo, a esquerda não pode embarcar nisso. E, portanto, mesmo na parte retórica é importante deixar isso claro e deixar claro que se demarca dessa parte. Como é que tu vês a reação da esquerda? Por exemplo, Catarina Martins reagiu logo a dizer isso não, quer dizer, temos que tratar dos assuntos, problemas que existem, disse ela, problemas que existem e não de coisas fictícias como uma crise política e que não aceitavam ultimatos. O Bloco de Esquerda assume uma posição que é interessante porque é uma posição responsável. O Bloco de Esquerda tem aqui um dilema complicado em mãos. O Bloco até agora gostava da animosidade de que era alvo por parte de António Costa, porque era precisamente isso que lhe dava o fôlego para o discurso que fazia, de que nós é que impedimos a maioria absoluta do PS, nós é que somos o parceiro difícil, nós fazemos as exigências mais difíceis em que o PS demora a ceder, e o PCP é o partido que António Costa faz questão de dizer publicamente que é o seu parceiro preferido, o mais confiável, etc. Portanto, isto com o eleitorado do Bloco de Esquerda, havia ali um fator de diferenciação que era positivo para o Bloco. Mas isso mudou? Isso muda porque mudou a dinâmica do PCP e o PCP condiciona o Bloco quando muda de atitude nas negociações, e muda para o Bloco porque passa a ter o dilema de se prefere então ter influência de facto, e se preferir influência deixa o PCP de mãos livres para ser o parceiro duro da esquerda e para ir para as ruas e o PCP tem motivos para querer isso, porque ganhos não está a ter com a estratégia da geringonça, e portanto o Bloco de Esquerda aí passa a ter um dilema, que é o assume a posição de facto da influência e da responsabilidade e perde parte da sua narrativa, ou decide saltar do barco e permite ao governo passar-lhe o ónus da conversa da crise política, da dramatização e etc. Agora, na verdade, a posição do PCP é que está a condicionar também um bocadinho o jogo todo depois à esquerda. Ângela, Marcelo Rebelo de Sousa fez aquela intervenção a dizer que nem pensar numa crise, que era uma loucura e isso tudo. Quer dizer,
ele, no fundo, sabe que ninguém pode provocar uma crise nos próximos meses, porque é insano, não é? Portanto, nem sequer há maneira de resolver a questão até junho. Não há calendário para isso. Não há calendário. Portanto, como é que tu lês este forcing discursivo de António Costa? Quer dizer, eu acho que o António Costa tem noção de que este ano é diferente dos outros. É verdade que nós assistimos sempre a uma dramatização todos os anos antes da negociação do orçamento, mas este ano é um ano especial, e é um ano especial porque António Costa começou esta legislatura absolutamente convicto de que podia dispensar os seus parceiros da esquerda. O país estava a crescer, o desemprego estava a cair, os rendimentos das pessoas tinham melhorado. Portanto, ele estava numa curva ascendente e achava que se ia safar sem precisar de ficar dependente de uma nova geringonça e, entretanto, como ele disse ontem, naquela sessão com o Partido Socialista, e que chatice ele ter que replicar a frase de José Sócrates, entretanto, o mundo mudou. E, portanto, como o mundo mudou, este ano não é igual aos outros. Ou seja, o país já não vai continuar a crescer, o desemprego que estava a cair aumentou exponencialmente, os rendimentos das pessoas não melhoraram, pioraram. A Ministra da Saúde disse ontem que o pior está para vir, o Presidente da República disse ontem que estamos apenas a ver a ponta do iceberg e que o que verdadeiramente de mau está para acontecer económica e socialmente no país ainda não começou. E, portanto, António Costa deixou de estar numa rampa ascendente e vê-se, de repente, numa rampa descendente que ele não sabe onde é que vai parar. E, portanto, eu acho que há uma aflição genuína da parte do Primeiro-Ministro, que percebe que o Governo, de repente, vai ter um ano com uma crise económica e social brutal. E, portanto, ele está dependente daqueles que ele há menos de um ano tinha dispensado. Isto é todo um cenário novo. Ele começou a legislatura numa posição sobranceira de quem, não tendo conseguido uma maioria absoluta, queria governar como se a tivesse. E, de repente, leva com uma epidemia na tola e tem que repensar todos os seus projetos e, de repente, chamar aqueles que ele achava que eram atores secundários. Mas achas que esta é a melhor maneira de apanhar moscas com vinagre? Quer dizer, este tipo de pressão desta maneira é a melhor para chamar os parceiros? Acho que era, se calhar, a única maneira possível. Era mostrar um bocadinho o seu desespero. Eu acho que António Costa mostrou um bocadinho o seu desespero. E acho que depois emendou a mão ontem, deixando de falar propriamente do drama da crise e passando a elencar a agenda possível. Portanto, ele anunciou para dia 15 de setembro a apresentação do plano de recuperação do país. Ele anunciou uma série de medidas que eu acho que são bastante simpáticas para a esquerda, anunciou um reforço de medidas sociais, anunciou uma aposta no SNS, anunciou, já não sei o que mais, eu não me lembro agora de concretizar, mas pronto. Portanto, acho que ele percebeu que depois de confessar ao país que está preocupado, seriamente preocupado, agora vai começar a negociar e eu acho que a esquerda se vai sentar à mesa, acho que o PC vai fazer uma grande prova de força com o Avante, mas já teve que recuar, mas depois disso é inevitável que se sente a negociar com o Governo e acho que o Governo vai ter que lhes dar coisas para garantir um acordo que eu acho que é quase inevitável que aconteça. Mas Angela, uma coisa, quer dizer, diz Mariana. Não, ia só dizer, estava a lembrar-me por causa do que a Angela estava a dizer, que é engraçado lembrar a atitude de António Costa na negociação do orçamento há um ano. Os parceiros na altura saíam das reuniões a dizer, em desespero, a dizer não é possível fazer nada, quer dizer, está a começar tudo atrasado, ele não tem vontade de falar, não nos dão coisas concretas, daquilo foi até à última. Agora mudou completamente. Sim, nós andámos até à última a tentar perceber que medidas é que iam sair dali, porque foi à 25ª hora que lá apareceram os milhões para o SNS e etc, e as coisas acalmaram. Agora a atitude é completamente diferente, não é? Isso percebe-se. Nós ainda no sábado escrevíamos, o Bloco já tem, por exemplo, uma reunião marcada especialmente para falar do novo banco, que é uma bandeira para o Bloco importantíssima de assegurar. E, portanto... Porque repara, Mariana, o Governo não pode, com a crise que vem aí, não é? E como Marcelo diz, nós estamos a ver apenas a ponta do iceberg. O que é que isto vai significar em termos de desemprego das pessoas, se há um novo surto, não é? Se as escolas têm que fechar, se os alunos têm que vir para casa, se os pais têm que voltar para casa, quer dizer, em termos do rendimento das famílias, isto pode ser uma coisa brutal, uma coisa é aguentar isso 3 meses, outra coisa é aguentar isso 1 ano, ou mais de 1 ano, e portanto, a última coisa que António Costa quer é ter o PC e o Bloco na rua a fazer oposição. Uma coisa é ter o Rui Rio na rua e o PSD na rua. O PSD vai pouco para a rua. Outra coisa é ter o Bloco e o PC. Liliana diz.
Só para acrescentar aqui uma coisa, Ângela, que este ponto é interessante. O próprio PS percebeu-se disso e ontem, na tal conferência, houve vários avisos nesse sentido. Estavas a falar da Marta Temido, que tinha dito que o mais difícil ainda estava para vir, mas o próprio Cisa Vieira alertou para o desemprego vai aumentar. As empresas, agora é que vamos começar a ver a faturação das empresas que vai começar a cair, porque começam já escoaram, muitos dos produtos tinham em reserva, agora vão começar a ter problemas, e ele falou de uma coisa importante, que é a questão da contestação social. Portanto, a contestação social vai ser importante e, portanto, vai crescer, e daí o PCP haver a necessidade de estar amarrado. Mas há uma coisa curiosa também no dia de ontem, que foi o modo como o debate aconteceu, ou seja, em plena negociação, António Costa tinha feito aquele desabafo, aviso ao Expresso e durante a convenção as principais vozes falaram em tom suave para a esquerda, não é? Porque nesta altura, além do jogo político, também há aqui uma questão que é ninguém quer governar em crise, portanto tens de fazer medidas para as pessoas e já sabes que mais vale evitar do que depois andar a remediar, porque as medidas não são sempre amigas, não é? E a verdade é que ontem o discurso político foi muito mais, em tom muito mais suave, em tom quase de apelo em vez de ameaça. Aliás, o César tem uma expressão que vai ao encontro daquilo que a Ângela estava a dizer, que era a pandemia deu-nos outra consciência sobre isto, portanto, sobre a necessidade de um acordo, e a expressão deu-nos a consciência foi um banho de humildade. Mostra bem que antes eles não queriam e agora vão ter de querer. Liliana, houve lá uma parte interessante da conferência. Eu achei uma frase interessante se a tirarmos do contexto e quando o Cisa Vieira diz que o governo deve ser um farol de estabilidade. Ora, sobrepondo esta frase à de António Costa na nossa entrevista, o que o Primeiro-Ministro deu sinais não foi de um governo farol de estabilidade, foi de um governo que estava disposto a ir para a instabilidade se fosse preciso, do ponto de vista político. Já falámos sobre isso, eu discordo de ti nessa avaliação. É que as frases têm um peso que têm nos contextos em que são ditas e os políticos têm consciência disso, às vezes fazem de propósito, outras vezes fazem inadvertidamente. Têm, mas se as retirares do contexto, ela não diz, no contexto em que ela foi dita, não é isso que diz, é exatamente que o governo tem de ser esse grande de estabilidade e é por isso que ele vai à procura dele e não quer romper. Portanto, eu acho até que vai mais ao encontro daquilo do que disse o Costa do que propriamente ao contrário. Mas aí é uma avaliação diferente que nós temos dessa. Mas quando o Primeiro-Ministro diz se não dobra quebra, quer dizer, está a dar um sinal não está a dar um sinal de um governo que está apostado na estabilidade, está apostado na luta política, não é? Se for preciso, isto vai abaixo e cada um sofre as suas consequências. Temos interpretações diferentes das duas frases. Muito bem. Há aqui outra conta na equação, que é o PSD. Quando o Primeiro-Ministro diz que se o PSD lhe aprovar o orçamento, pode aprová-lo na mesma, ele não se demitirá, mas não vai negociar com o PSD. Isto se Rui Rio agora de repente dissesse assim, sim senhor, nós não negociamos e digo desde já que aprova o orçamento. Isto não era uma maneira de esvaziava completamente a relação do António Costa com a esquerda eu para já acho que não está afastado dessa possibilidade, quer dizer, acho que o Rio não vai dizer já, sem olhar para o orçamento, aprove-te o orçamento. Agora pode olhar para o orçamento e achar que tem todas as condições para o viabilizar e para se associar à maioria que o vai viabilizar. Agora, eu acho que esse chega para lá de António Costa a Rui Rio faz parte do namoro à esquerda. Portanto, ele para consolidar o namoro que está a fazer ao Bloco e ao PC, quis sinalizar de forma clara que não é com o PSD que ele quer negociar. Acho que não é mais do que isso. Ele desta vez teve que fazer uma escolha. Já não chega a navegar à vista. Ora vai com uns, ora vai com outros. Ele precisa de se segurar com algo de mais sólido, de mais durável, de mais consistente para a legislatura. Navegar à vista era o que ele queria no início deste seu segundo mandato, quando a vida era fácil. Agora a vida é difícil. E como a vida é difícil, ele precisa ter um parceiro mais seguro. E portanto ele teve que fazer uma escolha. Escolheu a esquerda. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa continua a mostrar que no que toca à análise política não é mau. Já o tinha aconselhado no último orçamento
e aliás tinha dito isso em público, o orçamento tem que ser aprovado à esquerda. Portanto, Marcelo já tinha percebido que a direita, mais cedo ou mais tarde... Foi o que o povo sinalizou nas eleições. Pronto, exatamente. E também já tinha percebido que o PSD, mais cedo ou mais tarde, ia ter que começar a distanciar-se, a fazer contas à sua própria vida, ainda que de forma suave, num registro Rio. Mas Marcelo percebeu isso e, portanto, já tinha aconselhado António Costa no último orçamento a dizer isto tem que ser aprovado à esquerda, entenda-se com a esquerda, são os seus parceiros. E, portanto, é isso que António Costa agora percebeu. O contexto mudou. A Liliana tem razão, há dramatizações todos os anos, mas este ano a conversa é outra. Mariana. É também o fim é também o fim daquela ideia que o António Costa estava a preparar desde o anterior congresso do PS, do que o PS era o partido de charneira e, como tu dizias, aprovava ora com uns, ora com outros. E ele agora, essa ideia que ele já vinha a trabalhar de trás, também cai por terra. A conversa do Partido de Charneira no Congresso era para moderar a imagem do Partido Socialista e ainda tentar uma maioria absoluta, mas falhou. Exatamente. Mariana, uma eventual abstenção do PSD não cria um problema ao Bloco? Faz com que o Bloco tenha um problema para que não se repita o cenário do suplementar, que é, o Bloco não pode aparecer na fotografia a abster-se ao lado do PSD. Portanto, ou bem que vota a favor ou bem que vota contra. Aí até talvez haveria uma parte da vida do Bloco que até ficava facilitada, porque já não tinha de decidir por si se queria... Estava mais confortável para votar contra. Saía da fotografia facilmente e com um pretexto excelente. Agora acho que o Bloco ainda assim, os sinais que tem dado é que quer negociar, que está disposto a negociar, que acredita que neste contexto, e lá está, e contando com o Bloco há uns meses, quando na negociação do Orçamento de Estado anterior, eu lembro-me que havia uma frase de um dirigente do Bloco que dizia António Costa faz negócio com quem é preciso a cada momento. E neste momento o Bloco já sabe que o contexto mudou e que é valioso neste contexto. E também sabe outra coisa, o Bloco de Esquerda está muito apostado em olhar para o PCP e a conversa passa muito agora por dizer, bem, o PCP não só virou as costas no orçamento já suplementar e já deu sinais de que mudou de atitude, como, e no Bloco há quem olhe para isto com alguma satisfação, a questão da festa do Avante é um delírio que ninguém compreende. E, portanto, nós temos aqui o nosso espaço para nos irmos posicionando. Nós vamos negociando enquanto o PCP está preocupado com outras coisas, com a sua vida interna, com os resultados para o futuro, com o ano em que vai ter um congresso, vai ter umas autárquicas daqui a uns meses, tendo o trauma das últimas em que perdeu quase muitos bastiões importantes para o PS, e portanto o Bloco tem aqui esse espaço, não é? Que é dizer, bem, nós agora de facto se quisermos influenciar, não só podemos, como o PS sabe que tem de nos dar ganhos de causa importantes. Mariana, vamos passar para a parte da festa do Avante e começo por ti, tu estavas a falar do assunto. Esta gestão da festa do Avante tem sido feliz para o PCP. Tu achas que esta estratégia é certa? Chamar reacionários a toda a gente que questiona o bom senso da realização da festa nos mesmos moldes em que sempre se realizou? Sim. Quer dizer, isto é uma coisa que apela àquele eleitorado muito arraigado do PCP, é rejeitado pelos outros, consegue haver aqui um equilíbrio. Como é que tu achas que resulta esta gestão? O PCP tem feito, como tu mencionavas, uma reação muito agressiva a qualquer crítica que se faça à festa do Avante, porque aproveita para dizer que é um ataque ao PCP e, portanto, é a reação assanhada, é uma expressão que eles usaram, uma campanha reacionária, são os anticomunistas primários, qualquer pessoa que se meta no caminho da festa do Avante, não é? Agora, nós quando olhamos, por exemplo, para as sondagens, nós temos muita tendência, por exemplo, a ver fenómenos, o Chega, por exemplo, estamos constantemente a avaliar o crescimento deles, nunca olhamos para o PCP, tem de facto razões para estar muito preocupado quando olha, o PCP já perdeu quase metade da bancada parlamentar nas últimas eleições e corre o risco de continuar a mirrar. E, portanto, o PCP neste momento tem de se preocupar de facto em agarrar o osso, porque não está a ter muito mais do que isso. E se publicamente o PCP vai dizendo que não tem arrependimentos em relação à geringonça, é uma expressão que Jerónimo de Sousa usou várias vezes, incluindo na noite das eleições, não há arrependimentos, que houve avanços e certamente que houve de facto bandeiras do PCP que foram sendo aprovadas e grandes conquistas do PCP, a verdade é que
não foram capitalizadas pelo PCP. E lá está, e se há um símbolo disso é nas autárquicas, o PS rouba bastiões ao PCP, como a Almada, por exemplo. Portanto, o PCP não foi conseguindo capitalizar isso. Os ganhos que teve efetivamente foram ora para o PS, ora para o Bloco, que em termos de comunicação faz uma gestão muito diferente da do PCP, e portanto o PCP neste momento também se vê um bocadinho obrigado a falar para os seus resistentes e para o seu núcleo duro, não é? Porque a geringonça era suposto ser um sinal de abertura que, pelos vistos, pelo menos nas urnas, não colheu frutos. E o que é que se espera desta festa do Avante, tirando a parte da pandemia? Quer dizer, tirando as máscaras. Esperando que ninguém, não fique muita gente infectada. Sim. Quer dizer, espera-se o quê? Que o Jerónimo meta em cima da mesa exigências para o orçamento, que anuncie ou dê um sinal de quem será o candidato presidencial, ou que quer dizer, que fala ou não fala, quer dizer, da sua possível continuação como secretário-geral. Sim, o PCP tem um calendário agitado para os próximos tempos, não é? Acho que é mais do que expectável que coloque exigências mais ou menos realistas em cima da mesa para o orçamento do Estado. E não é só para o orçamento, que a pandemia, como o PCP tem dito muitas vezes, põe de facto a descoberto muitos problemas, por exemplo, em termos laborais e de precariedade, que são muito importantes para o PCP, e portanto é um discurso que faz todo o sentido que o PCP agarre e que volta a pôr em cima da mesa, e portanto esse discurso mais duro faz sentido que peço desculpa, que seja aproveitado no Avante. Aliás, o PCP adiou esta primeira nova ronda de reuniões com o Governo e portanto pode-se jogar em casa e ir à Atalaia fazer a partir daquele palco as suas exigências em público e não numa reunião mais com uma imagem de colaboração e etc. com o Governo. O candidato presidencial ainda é uma incógnita, mas Jerónimo dizia que seria apresentado lá para setembro, portanto se não for agora está para ser. Aliás, tanto o Bloco de Esquerda como o PCP deverão avançar muito em breve. E sim, depois temos um congresso que o PCP tem de preparar, que está marcado para novembro, em que se continua a pôr a questão da substituição ou não de Jerónimo de Sousa, continua a ser um tabu, e em que lá está, certo é que o PCP tem de lançar um ano que é complicado, que tem as autárquicas, que é uma grande prova de força do PCP e um dos grandes sinais de implantação do PCP, e portanto a festa do Avante será um bocadinho o tiro de partida para tudo isto e estabelecerá um bocadinho o tom para tudo isto, e até em termos de debates e de intervenções que estão previstos para a festa, para falar deste tipo de exigências, para falar da maneira como o PCP vê o vírus e os efeitos que teve na sociedade e do alarmismo que diz que houve, etc. Tudo ali vai estar um bocadinho concentrado. O Avante vai servir para levar esses sinais. Liliana, de que maneira pode ser prejudicial para o PS e para António Costa a realização da festa do Avante? Isto vai-lhe cair em cima, ele próprio reconheceu na entrevista ao Expresso que, pronto, não podia fazer nada, que as críticas iam cair em cima com aquela ideia de que o PCP pode fazer tudo. É inevitável. É assim, é inevitável mesmo que lhe caia em cima, porque o governo tem-se defendido com a história de que não pode proibir eventos políticos, mas isso é reduzir a festa do Avante, a parte da festa do Avante. A festa do Avante tem a parte da festa também, não é? E eu acho que o governo tem cingido muito essa questão da Constituição, e também acho que ninguém está aqui a pôr em causa a realização do evento político, mas também é verdade que, tirando talvez uma festa em Wuhan para celebrarem o fim do vírus lá na cidade onde ele nasceu, não há notícia de outro evento desta grandeza no mundo. E eu acho que isto também quer dizer alguma coisa, não é? Porque se nós temos todos, ou seja, numa altura em que o governo avisa que o plano que vamos voltar ao estado de contingência daqui a 15 dias, como é que se explica que ao mesmo tempo se permita uma festa que pode ir até aos 16.500 pessoas? O estado de contingência limita a 10 o número de pessoas que se podem juntar, portanto a não ser que estejam a gritar por um partido político. Estás a ver a desproporção, ainda quer mais dizer, Pois é isto, ou seja, eu acho que, vamos lá ver uma coisa, eu acho que eventualmente a Constituição não permite muita coisa, mas a verdade é que houve muitas limitações das liberdades em estado de emergência, em estado de contingência, em estado de alerta, em todos os estados pelos quais já passámos, e eu acho que há uma questão política aqui, que é, António Costa também não quis comprar essa guerra com o PCP, eu acho que isto ficou muito claro que não foi uma guerra que deixou nas mãos das autoridades de saúde e não quis comprar essa guerra. Agora, isto é escrutinável,
podemos dizer assim, ok, eu acho que se a festa do Avante cumprir se os restaurantes tiverem lotação, se os concertos forem todos sentadinhos com distância. Mas tu achas que havia alguma... cumprirem os limites das praias. Tu achas que havia alguma margem política para o governo dizer, sim senhor, fazem o comício, fazem todas as conferências, fazem tudo o que diz respeito à atividade política. Eu acho que havia margem política há 3 meses, quando o PCP começou a falar nem disso. restauração, nem mais nada, nem concertos. Eu acho que agora é tarde demais. Quando diz agora, digo desde julho ou junho, que se calhar é tarde demais. Mas quando o PCP começou a falar e a insistir na realização da festa do Avante há uns meses, eventualmente isso podia ter sido trazido para cima da mesa. Isto à parte de o PCP, pronto, eles estão a fazer a sua afirmação política na maneira como eles acham que vão, não sei se vão lucrar ou não. Eu tenho muita curiosidade para ir lá ver, até estou muito curiosa de ir lá perceber, porque é verdade, estão milhares de pessoas nas praias, há essas coisas todas, mas eu acho que isto é escrutinável e é criticável e é sacável ao governo também. Ângela, qualquer posição que o governo tomasse, que obstaculizasse, que o governo, as autoridades, que obstaculizasse a realização da festa, isto podia ser um impulso enorme para o PCP que se ia vitimizar e acusar, sei lá, o governo quase não sei se, eu acho que o governo teve medo do PC e teve medo do PC porque está nas mãos do PC. E nas mãos no sentido que está a precisar politicamente do apoio do PC. Porque repara, o governo proibiu os festivais, certo? Portanto, houve reuniões dos promotores de festivais de música com o governo e a conclusão foi: não é possível haver festivais de música. Há uma dimensão na festa do Avante que é um festival dos chutes e pontapés. Isso, pronto. Ok, eles vão desenhar uns quadrados no chão onde cada pessoa fica ou sentada, ou a dançar sozinho, ou a ouvir os chutes. Quer dizer, qual é a vantagem de descaracterizares um festival de música? Tu, se quiseres ir comigo a um festival a ouvir os chutes, o que a malta quer é estar aos saltos e a tocar uns nos outros e braços no ar. Pronto. Portanto, o que é que se ganha em descaracterizar um concerto, aquilo que é um concerto musical, por causa de uma teimosia política? Eu não consigo perceber. Eu acho que o governo tinha a ganhar, tinha ganho junto do eleitorado transversal, moderado, se tivesse tido a coragem de dizer ao PC, claro que iniciativa política sim, agora acampamento de malta jovem, se calhar aos milhares, e festival de música não pode ser, pronto. Não fizeram isso porque eu acho que não quiseram afrontar o Partido Comunista. Agora, repara, andaram todos aqui aos avanços e aos recuos, a Direção-Geral de Saúde não queria divulgar o parecer que tinha dado ao PCP, foi obrigada a divulgar. Quer dizer, tudo isto foi uma péssima gestão política. No fundo, o PC tem que recuar no modelo de festa, a Direção-Geral de Saúde tem que recuar porque não queria afrontar o PC, não divulgava o parecer, o Presidente da República falou em público, ele tinha que ser conhecido. Olha, e essa intervenção do Presidente, como é que tu a lês? Ele já tinha sido muito criticado por causa do 1º de Maio. As eleições estão cada vez mais próximas. Ele já Marcelo é acusado... Marcelo está em campanha eleitoral, Marcelo está em campanha eleitoral, Marcelo teve uma rentrée encorpada, muito encorpada. Rentrée, ele nunca desapareceu. Desapareceu um bocadinho, apesar de tudo. Eu acho que ele teve rentrée política, sim, quer dizer, uma coisa é andares a comer bolas de Berlim na praia, outra coisa é ele não sei o quê, ele andou a comer bolas de Berlim na praia enquanto fez 3 vetos. Sim, mas eu acho que os vetos não chegam à população, Vítor. Os vetos não dão votos. Os vetos, só se for um veto, se ele vetar a eutanásia, a malta percebe. Eu próprio não me lembro do que é que ele vetou nas férias, porque eu estava de férias, portanto eu acho que isso não conta. Acho que ele, a rentrée, fê-la agora e fê-la de uma forma encorpada para se aproximar da sua área política, isso é inquestionável. Porque ele critica a dramatização do Primeiro-Ministro, à qual chama, aliás, uma ficção, uma bizantinice, que é assim, é forte, e depois ele obriga a Direção-Geral de Saúde a divulgar o parecer sobre a festa do Avante, ele critica a indefinição do Governo nas regras para o arranque do ano letivo, e isso é forte, porque realmente o ano letivo vai começar daqui a 15 dias e ninguém sabe ainda bem como é que vai ser ou não vai ser, e as famílias precisam de saber. E o que é que ele ainda disse mais? E depois tem a cena maravilhosa, quando é interpelado por uma eleitora que está completamente furibunda com a sua má condição de vida, e deve haver milhares de portugueses que subscrevem o que aquela senhora disse,
E o Marcelo tem uma frase que parece um desajeitanço, mas eu acho que ela é muito mais do que isso, que é quando ele diz, olha, convença os portugueses a votarem noutros. Quer dizer, isto é uma coisa que se o Dr. Rui Rio tivesse jeito para a política, agarrava com as duas mãos, porque o Presidente da República, num certo sentido, está a fazer um apelo ao voto na alternativa. E ele tem legitimidade para o fazer, porque ele anda há 5 anos a pedir uma alternativa clara e forte. Portanto, eu acho que o Marcelo está em campanha. Pronto, e está em campanha a perceber que tem que reconquistar votos no centro-direita. Ou seja, ele tem que fazer um bocado o contrário do que ele disse há umas semanas ou há uns 2 meses, que não ia afrontar o governo em tempos de pandemia, embora ele focasse muito na questão dos temas da pandemia. Mas a educação é tema da pandemia, a DGS e a Avante é tema da pandemia. Mas isto não é afrontar o governo, isto é chamar a atenção do governo. Ele pode dizer que não está a afrontar ninguém, agora ele está a falar claro e está, sobretudo, sem afrontar propriamente o governo, ele está-se a aproximar daquilo que ele seguramente sabe que são preocupações da maioria das pessoas. Os pais querem saber ao pormenor como é que vai funcionar o ano letivo. As pessoas querem saber ao pormenor o que é que a Direção-Geral de Saúde obrigou ou não obrigou o PC a recuar na organização da festa do Avante. As pessoas querem saber ao pormenor, qual era a outra questão, já nem sei, se querem saber que realmente a ameaça de crise não faz sentido porque não há calendário para eleições antecipadas no próximo ano. Portanto, eu acho que o Marcelo não está propriamente a afrontar, está-se a aproximar daquilo que a esmagadora maioria das pessoas quer ouvir. Está em campanha. Muito bem, e agora vamos ao que não nos sai da cabeça. Liliana, o que é que não te sai da cabeça? Bem, a mim não me sai da cabeça, eu fui à Feira do Livro no sábado, aquele dia que está a ser fotografado, que há muitas fotografias que estão a circular, em que muitas pessoas lá estiveram, e o que é que não me sai da cabeça? Para mim aquele foi um momento de quase libertação, ok, é a primeira vez que eu estou mesmo a sair, quer dizer, foi quando fomos à praia, portanto, isto mostra o enquadramento mental em que nós já estamos a viver há meio ano, não é? E ontem, na tal convenção do PS, eu vi uma intervenção do João Tiago Silveira, que era um dos sempre ministriáveis, mas que não chegou a ser, em que falou exatamente das restrições das liberdades e ele apontava exatamente o dedo a isso, que é, nós temos mesmo, e agora que vem uma segunda vaga, de voltar a olhar para até onde é que estamos disponíveis a que restringam as nossas liberdades. Ele dava um exemplo, por exemplo, de miúdos de 17 anos que não podem beber álcool e depois senão a polícia vem e faz não sei o quê. E eu acho que isto era um tema que me ficou na cabeça também um bocado a propósito da Feira do Livro, porque foi uma liberdade muito boa, que me soube muito bem, e eu agora ando há 3 dias a pensar, oh meu Deus, o que é que me pode acontecer? E isto... é um peso na cabeça e na consciência. E ainda não foste tu à festa do Avante? E ainda não foi. E vou, porque eu quero muito ir ver como é que aquilo é. Eu quero testemunhar a história. Mariana, o que é que não te sai da cabeça? A bizantinice que aconteceu no aeroporto de Faro. Há uns dias houve 8 voos em simultâneo a chegar ao aeroporto e, portanto, centenas de pessoas ali concentradas naturalmente. E eu acho um bocadinho bizarro, já houve um passa-culpas, a Ana culpa o CEF, eu CEF culpa a Ana, mas eu não percebo como é que com o tempo que houve para preparar estas questões e com a propaganda que nós fizemos sobre sermos um destino de turismo seguro, e com querermos ser colocados no corredor aéreo para o Reino Unido. Estávamos há tanto tempo a sonhar com a abertura do corredor e quando o corredor se abriu parecia que estava tudo a dormir. Exato. Olha, mas eles vieram mesmo. Isto parece que afinal aconteceu, portanto não consigo perceber porque é que, enfim, isto era a coisa um bocadinho mais previsível do mundo, como é que isso não foi preparado. Se calhar é preciso chamar o PCP para ir lá desenhar os círculos de 2 metros quadrados. Sim. E pronto, é o que não me sai da cabeça. Ângela, e tu? Olha, a mim não me sai da cabeça ao fim da editora que tu via, que já sabíamos que a cultura é um dos setores mais afetados por esta pandemia, talvez seja mesmo dos setores que ainda não vimos ter apoios substanciais e que tenham visibilidade inquestionável. A Cotovia é uma editora que nasceu no fim dos anos 90, foi fundada por dois irmãos, um deles poeta, e teve sempre um catálogo exigente, no fundo só publicou títulos relevantes e publicou muito recentemente uma nova tradução da Eneida. Era uma pérola no mundo editorial e pronto, e é uma pena que os tempos não estejam para poesias. Olhem,
A mim o que não me sai da cabeça também são tempos que não estão para poesias, que é ver a América a entrar numa guerra civil. Os campos estão absolutamente extremados. Ainda foi há poucos dias um homem de extrema-direita, ou pelo menos participava numa caravana de apoiantes de Trump de extrema-direita que passava em Portland, onde há consecutivamente manifestações antirracistas há semanas, meses, e foi morto. E nesta mesma semana, um homem de 17 anos, com uma arma militar, matou 2 pessoas em Kenosha, onde também está a haver manifestações antirracistas. Toda esta raiva e ressentimento agora dos dois lados, dos dois lados, que se estão cada vez a radicalizar mais, para já estão a ser incentivados pelo presidente Trump, que ainda fez uma série de tweets a propósito disto, sem nunca e jamais censurar este tipo de ações da extrema-direita, antes pelo contrário. Mas isto cavalga um certo tipo de sentimentos que é o que tem dado força às extremas-direitas e aos populismos nos vários países. Eu li nas férias um livro da Anna Applebaum, que é uma historiadora e jornalista norte-americana, que é casada com um polaco e estudou os países de leste, conhece muita gente na Hungria e trabalha nos Estados Unidos e em Inglaterra. E ela realmente estava a explicar em cada país destes, com casos pessoais, e aquilo é tudo muito impressionante. Ela conta como emergiram aqueles populismos ou aquelas democracias iliberais. O livro chama-se The Twilight of Democracy, o ocaso da democracia, se traduzirmos diretamente. Mas o que eu encontrei ali de comum em todos os países, são todos completamente diferentes, as razões são completamente diferentes, é a raiva e o ressentimento. E aquilo que nós vimos, aquela senhora que abordou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa esta semana na Feira do Livro, é a corporização dessa raiva e desse ressentimento, que eu acho que depois é o que leva as pessoas a votarem no Chega e nos populismos e a darem força e a desvalorizarem aquilo que é a democracia. Quando ela põe as coisas em termos simples, quem manda é o senhor ou o primeiro-ministro, é de quem não sabe nem quer saber e prefere outro tipo de raciocínios. É assim que acaba a primeira comissão política da nova temporada. Para fechar, a marcha de um povo que luta, bandeira vermelha, bem levantada. Oh, minha senhora, que linda desfilada! Será que em tempos de pandemia vai ser tão lindo assim? Rios de certeza, vamos lá cantando no fragor da correnteza.